Olá, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de matemática financeira, hoje tratando do tema taxa interna de retorno. Então, só para a gente relembrar o contexto no qual nós estamos estudando a análise de investimentos. Análise de investimentos. Aliás, deixa eu até voltar em um slide de aula anterior, que ele já era repleto de exemplos. Então, um investidor qualquer possui R$1 milhão disponíveis para aplicar. E ele tem diante de si várias opções que eu listei. Ele pode aplicar no Tesouro Direto, ele pode aplicar num fundo de investimento, numa debênture, em imóveis, ele pode ser cotista de um novo negócio, ele pode investir na bolsa. Certo? Ele tem várias opções. Ele quer analisar cada uma dessas opções para saber se elas são viáveis ou inviáveis, se elas são rentáveis ou não, se elas são vantajosas ou não, sempre do ponto de vista financeiro. Porque há análises que a gente pode fazer que não são financeiras, né? Nós até demos exemplos em aulas anteriores. Mas aqui só nos interessa a parte financeira, é isso que o matemático consegue avaliar. O profissional da matemática financeira só consegue analisar o quê? O valor do dinheiro no tempo. É isso que ele sabe fazer. Nós vimos uma primeira ferramenta para analisar os investimentos, que foi a ferramenta chamada valor presente líquido. Ela já foi estudada nas aulas anteriores. É a primeira ferramenta de análise. E hoje entramos, então, na segunda ferramenta de análise, que é chamada taxa interna de retorno. Para a gente entender do que se trata, vamos trabalhar com o seguinte exemplo. Imagina que o investidor ele tem R$100 mil para aplicar. Então, o investidor ele tem R$100 mil. R$100 mil. Aqui vai ficar sobrecarregado, eu vou fazer em outra tela. Então, vamos lá. Suponha que um investidor disponha de R$100 mil para aplicar. Ele quer, então, decidir qual opção será aquela que ele, de fato, colocará o dinheiro dele, né? Muito bem. E esse investidor, ele tem como primeira opção um primeiro projeto que eu chamei de alfa. Estou seguindo as letras aí do alfabeto grego, né? E esse é um investimento seguro, ou seja, de baixo risco. É um investimento que esse investidor já conhece muito bem, ele conhece o gestor, né, desse projeto, ele já acompanha o histórico há muito tempo, ele entende no que o projeto investe, e esse projeto paga 10% ao ano de remuneração. Portanto, esse investidor, ele só vai pegar o dinheiro dele e aplicar em outra coisa se essa outra coisa pagar mais de 10% ao ano. Porque se for para ganhar menos, é melhor ficar no projeto alfa, concorda? O projeto alfa é seguro, tem um longo histórico de trabalho, ele conhece o gestor, ele tem confiança nesse projeto. Muito bem. Então, vamos complementar o texto. Tal investidor já conhece de longa data um projeto seguro chamado de projeto alfa, que paga 10% ao ano. Portanto, tal investidor só estará disposto a investir em outra coisa se for para ganhar mais de 10% ao ano. Certo? Tranquilo até aqui. Pois bem, essa taxa mínima que ele deseja ganhar nas demais opções recebe um nome especial. É a taxa mínima de atratividade, sigla TMA. Então, o que é a taxa mínima de atratividade? É o mínimo que esse investidor quer ganhar nos demais investimentos. No investimento beta, gama, delta, teta, rho, epsilon. Qualquer outro investimento, ele só vai entrar se for para ganhar mais de 10% ao ano. Então, a taxa mínima de atratividade, nesse exemplo aqui, é de 10% ao ano. Neste exemplo. Poderia ser outro valor? Poderia. Eu estou jogando 10% ao ano. Então, notem que a taxa mínima de atratividade ela é baseada em critérios objetivos, em
coisas reais que existem, né? O investidor não inventou isso aqui da cabeça dele. Não foi um número arbitrário. De onde ele obteve 10% ao ano? Era simplesmente a remuneração de um projeto que ele já conhecia, que era o projeto Alfa. Entendeu? Então, para determinar a TMA, o investidor ele trabalha com aspectos objetivos. Porém, também trabalha com aspectos subjetivos, né? Por que o projeto Alfa foi escolhido como parâmetro e não um outro projeto qualquer? Ah, porque ele já tem uma relação de confiança com o gestor, ele conhece, tudo isso aí é subjetivo para esse investidor aqui. Outro investidor qualquer, um investidor Beltrano, que não conhece o projeto Alfa, que não conhece o gestor, que não o acompanha há muito tempo, poderia não tomar esse projeto Alfa como parâmetro, concorda? Então, essa TMA, ao mesmo tempo, é baseada em coisas concretas, reais, que existem, objetivas, e, ao mesmo tempo, tem algo de subjetivo, porque quem definiu o projeto Alfa como parâmetro foi esse investidor aqui, o investidor fulano. Talvez o investidor Beltrano, por desconhecer o projeto Alfa, por desconhecer no que ele investe, talvez o Beltrano fosse escolher outro projeto como parâmetro. Entendeu? Por isso, não existe fórmula. Como a TMA ela tem aspectos subjetivos no meio, não há fórmula para cálculo. Não existe uma fórmula padronizada. Ah, vamos calcular a TMA. Não tem como calcular. Porque ela também é baseada em aspectos daquele sujeito, daquele investidor, subjetivos, certo? Portanto, a questão vai dar a TMA pronta, né? Via de regra, a questão dá a TMA pronta. Via de regra, a questão nos dará a TMA já determinada. O examinador não vai pedir para você calcular a TMA. Muito bem. Então, o nosso investidor, ele definiu que ele quer no mínimo 10% para aplicar em qualquer outra coisa. Essa é a TMA dele, tá aqui, ó. TMA. Quais são essas outras coisas nas quais ele pode aplicar? Vamos lá. Surgiu uma primeira opção de investimento, que eu estou chamando de investimento beta. E como funciona esse investimento beta? O investidor vai ter que depositar R$100 mil na data de hoje, data zero, e resgatar 120 mil daqui a um ano. Esse é o projeto beta. Quanto que esse projeto beta está pagando? Quanto que ele está remunerando o dinheiro do investidor fulano? Bom, os números estão bem fáceis, né? São números bem redondos, né? 100 para virar 120 daqui a um ano, isso aqui está pagando 20% ao ano. 20% ao ano. Não precisa fazer muita conta, né? 100 mais 20% dá o 120. Bem fácil, né? Então, o projeto beta passou no meu requisito. Ele paga mais do que 10%, ele paga 20%. Então, esse aqui é um projeto que seria viável do ponto de vista financeiro, né? Lembre-se disso. Viável ou atrativo, né? Um projeto atrativo. Então, o projeto B paga mais que a TMA. Portanto, é vantajoso do ponto de vista financeiro. Vamos para o projeto Gama agora. O projeto Gama, eu desembolso R$100 mil hoje para resgatar 105 mil ano que vem, depois de um ano. Bom, 100 para virar 105, está pagando 5% ao ano. 5% ao ano. Então, esse projeto Gama aqui não é viável, ele é inviável. É muito melhor ficar com o projeto Alfa, que é o projeto, é o parâmetro, é o ponto de partida, certo? Então, o projeto Gama é inviável do ponto de vista financeiro. Projeto Beta. O projeto Gama paga menos que a TMA, portanto, não é vantajoso do ponto de vista financeiro. Vamos lá, o projeto Delta. O último projeto aí da tela é o projeto Delta. Ele exige que eu desembolse R$100 mil hoje para resgatar 110 daqui a um ano.
100 para virar 110, a taxa aqui está dando exatamente 10% ao ano. Então, ficou um projeto indiferente, né? Do ponto de vista meramente financeiro, aplicar em alfa ou em delta, tanto faz, os dois pagam a mesma coisa. Aí, outros critérios entrarão na análise, né? De repente, diversificação da carteira, sei lá, né? Alguma estratégia do investidor, não sei. Mas, do ponto de vista financeiro, o projeto Gama paga exatamente a TMA. Logo, é indiferente do ponto de vista financeiro. Mas, eu já vi questões de prova dizendo que esse projeto é viável. Podemos dizer que é viável. Em que sentido? No sentido de que ele não é inviável, ele não paga menos do que a TMA. Então, ele é viável, ele é. Mas ficou ali indiferente, né? Deu para entender a nomenclatura? A questão vai perguntar, ele é viável ou inviável? Inviável não é, porque não paga menos de 10%. Então, é viável, pode-se dizer que é viável. Depende de como é que o examinador vai construir o fraseado dele. Certo? Que mais? Muito bem, essas taxas que esses projetos estão pagando, elas recebem um nome especial, que é chamado de taxa interna de retorno, sigla TIR, que é justamente isso que deu nome ao nosso slide, à nossa aula, né? Lembra da aula? Como que era o nome da aula? Taxa interna de retorno. Se eu pegar as iniciais, T de taxa, I de interna, R de retorno, vira a sigla TIR. Então, taxa interna de retorno é quanto que cada projeto está pagando. Então, o projeto alfa, o projeto beta, tem uma TIR, uma taxa interna de retorno de 20% ao ano. O projeto gama tem uma taxa interna de retorno de 5% ao ano. E o projeto delta tem uma taxa interna de retorno de 10% ao ano. É quanto que o projeto está pagando para o investidor. Certo? Então, isso é TIR. TIR, taxa interna de retorno. É quanto o projeto remunera o capital investido. Certo? Só que essa frase, assim, solta, ela não... dá para entender do que se trata, mas ela não deixa claro exatamente como é que calcula a taxa interna de retorno. Tá bom, Vitor, eu entendi o que ela é, né? Ela está dizendo quanto que o projeto paga. Mas e se eu precisar calcular no dia da prova, né? Esses projetos aqui, tudo bem, projetos muito simples, né? Um depósito e depois um recebimento. Tá muito fácil isso aqui. E se fosse um projeto mais complicado, né? Com 2 recebimentos, 3 recebimentos, 4 desembolso, e aí, como é que eu calcularia a taxa interna de retorno? Então, para contornar esse problema, a gente vai ver agora uma definição um pouco mais elaborada, né? De taxa interna de retorno, que é uma definição que já nos permite entrever qual é a fórmula. Então, vamos lá. Qual é a definição mais matematizada de taxa interna de retorno? É essa daqui. Taxa interna de retorno é a taxa que torna nulo o valor presente líquido. Lembra que a gente viu o valor presente líquido lá na aula passada? Muito bem. O valor presente líquido, como é que a gente calcula? A gente pega as receitas a valor presente, então, valor vou colocar o VPL de preto. Como é que a gente calcula VPL? A gente faz o valor presente das receitas menos, em vermelhinho agora, o valor presente das despesas. E isso é o valor presente líquido. Eu pego todas as receitas, trago para hoje. Todas as despesas, trago para hoje. Subtraio uma da outra, tenho o valor presente líquido. Se esse valor presente líquido der nulo, se ele der zero, significa que a taxa de juros utilizada para fazer o cálculo foi justamente a taxa interna de retorno. Então, mais uma vez,
O que é taxa interna de retorno? É a taxa de juros que faz com que o VPL, o valor presente líquido, se anule. Entendeu? Vamos ver isso aqui na tela, para ficar mais palpável. Vamos ver isso aqui na tela para ficar mais palpável. Vou trabalhar o projeto Beta como exemplo. Vamos trabalhar o projeto Beta. Vou pegar essa tabelinha aqui, vou jogar em outra página. Então, está aqui o projeto Beta. Vamos calcular o VPL do projeto Beta? Vamos lá. Como é que se determina o VPL? Valor presente das despesas, R$100.000. Elas já estão na data zero. Valor presente das receitas. Basta pegar 120 mil, que é o valor da receita, e voltar um ano no tempo. Então, para voltar um ano no tempo, eu divido por 1 mais a taxa, 1 mais I. Muito bem. Calculei o valor presente das receitas, calculei o valor presente das despesas. Basta subtrair os dois agora. 120 mil dividido por 1 mais I, menos 100 mil. Isso aqui é o VPL do projeto Beta. Isso é o VPL do projeto Beta. E eu quero que esse VPL seja nulo. Se esse VPL der zero, o que significa isso? Significa que esta taxa aqui que a gente utilizar é justamente a taxa interna de retorno. Certo? Então, vamos lá. Então, eu quero determinar qual taxa eu preciso colocar aqui, que taxa eu preciso colocar aqui para que o VPL dê zero. Essa é a pergunta. Tá? Vou passar limpo na próxima tela, então. Então, nós ficamos com 120 mil dividido por 1 mais a taxa, menos 100 mil. Isso aqui tem que dar zero, que é o VPL. Eu quero anular o VPL. Muito bem. Eu vou passar os 100 mil para o lado de lá. Ele passa como sinal positivo. Então, vai ficar com 120 mil dividido por 1 mais I. Isso aqui é igual a R$100.000. Tudo bem? Então, passei os 100 mil para o outro lado. Agora, eu vou pegar o 1 mais I e vou passar multiplicando. Então, vou ficar com 120 mil é igual a 100 mil, que multiplica 1 mais a taxa. Muito bem. Agora, os 100 mil eu passo dividindo. Então, vai ficar assim. 1 mais a taxa é igual a 120 mil dividido por 100 mil. 120 dividido por 100 é 1,2. Então, 1 mais a taxa é 1,2. Por fim, eu vou pegar este 1 e vou pegar este 1 que está somando e vou passar para o lado de lá subtraindo. Então, a taxa será 1,2 menos 1, ou seja, 0,2 ou 20%. No caso aqui, a minha linha do tempo estava em anos, então aqui é ao ano. Pronto, é assim que se calcula a taxa interna de retorno. É assim que se calcula a taxa interna de retorno. É claro que aqui eu fiz bem passo a passo, bem devagar, para ficar bem claro, né? Num projeto tão simples quanto esse, nem precisaria fazer muita conta, né? É o que a gente fez na primeira solução. 100 mil para virar 120, está aumentando 20%, acabou, né? Bem direto mesmo. Mas se você quiser uma solução mais detalhada, seria essa que nós fizemos aqui, certo? Para a gente praticar, vamos ver um outro exercício. A gente já viu o projeto alfa, beta, gama, delta, agora o projeto pi. Projeto pi, deixa eu aumentar aqui a fonte. O projeto pi está aqui na tela. O exercício pede calcular a taxa interna de retorno. Calcular a taxa interna de retorno. Então, nesse projeto, eu vou aplicar R$150 mil na data de hoje, vou resgatar 60 mil daqui a um ano, 144 mil daqui a 2 anos. Pronto, esse é o projeto pi. Muito bem, para determinar a taxa interna de retorno, eu preciso anular o VPL. Precisamos fazer VPL igual a zero. Então, vamos lá. Valor presente das despesas. As despesas já estão na data zero. 150 mil, não preciso mexer com ela.
Aí eu tenho uma primeira receita de 60 mil, que eu preciso voltar um ano no tempo. Então, eu vou dividir por 1 mais a taxa. E eu tenho uma receita de 144 mil, que eu preciso voltar 2 anos no tempo. Então, eu vou dividir por 1 mais a taxa elevado ao quadrado. Esse é o VPL. E eu quero que o VPL seja nulo. Se eu forçar a barra para o VPL ser nulo, a taxa de juros que fizer isso é a taxa interna de retorno. Muito bem? Pronto, só resolver essa equação aí. Meu trabalho agora é resolver esta equação. Para facilitar um pouco, eu vou chamar seja x, vamos chamar 1 mais a taxa de x. Vou chamar 1 mais a taxa de x. Para diminuir a quantidade de coisas na tela, né? Então, onde tem 1 mais a taxa, eu vou chamar de x. E aqui, que era 1 mais a taxa ao quadrado, vai ficar x quadrado. Posso também simplificar um pouco os números, né? Tem um monte de zero aí. Eu vou dividir todo mundo por 1000. 150 dividido por 1000, basta cortar 3 zeros. 60 por 1000, basta cortar 3 zeros. 144 por 1000, basta cortar 3 zeros. 0 dividido por 1000 é 0 mesmo. Posso simplificar mais um pouquinho, né? Posso dividir todos os números por 6. Dá para dividir por 6. Então, 150 por 6... Vamos lá, aqui, ó. 150 por 6. 15 por 6 dá 2 e sobra 3. 30 por 6 são 5. Aqui vai dar 25. 60 por 6 aqui dá 10. 144 por 6. 14 por 6 é 2. Sobra 2. 24 por 6 dá 4. Com isso, eu simplifico um pouco os números, né? Então, vamos ficar com menos 25 mais 10x. Opa, mais 10 sobre x, perdão. Mais 10 sobre x, mais 24 sobre x ao quadrado. Isso aqui dá igual a 0. Vou multiplicar todo mundo por x quadrado. Então, vamos ficar com menos 25x quadrado mais 10x mais 24 é igual a 0. Vou multiplicar todo mundo por menos 1. Então, aqui vai dar positivo. E os outros dois serão negativos. Pronto, pintou uma equaçãozinha de segundo grau. Equação de segundo grau, para a gente resolver, basta aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Matéria lá do colégio, né? A gente calcula o delta, né? Como é que é o delta? É b quadrado, quem é b? B é menos 10. Menos 10 ao quadrado dá 100. É b quadrado menos 4, que multiplica a, quem é a? A esse termo aqui, é 25. Vezes o C. Quem é C? C é menos 24. Então, quando entrar menos 24 com esse menos aqui, vira mais 24. Muito bem, este aqui é o delta, né? E olha que interessante, 4 vezes 25 vai dar 100. Então, vamos continuar aqui do outro lado. Deixa eu passar um traço. Então, o delta ficará assim. Eu tinha 100 mais 4 vezes 25 dá 100. 100 vezes 24. E aí apareceu 100 duas vezes. Apareceu um 100 aqui e um 100 aqui. Eu posso colocar este 100 em evidência. Então, o delta vai ficar assim, 100 em evidência, que multiplica 1 vezes o 100 mais 24 vezes o 100. Então, o delta vai ser 100 que multiplica 25. 100 vezes 25. Maravilha. Posso, então, calcular a raiz quadrada do delta. Será que cabe aqui, pequenininho? Raiz quadrada de delta. Eu vou colocar aqui uma raiz quadrada. Raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de delta vai ficar raiz quadrada de 100
é 10 e raiz quadrada de 25 é 5. 10 vezes 5 dá 50. Essa aqui é a raiz de delta. Muito bem, agora a gente vai então para a solução da equação de segundo grau, né? Lá no colégio a gente aprende que para resolver a equação de segundo grau a gente faz assim, é menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a. Isso aqui é uma fórmula lá do colégio, né? Então, vamos lá. No nosso caso, quem é menos b? Tá aqui, ó. O b vale menos 10. Quando eu fizer menos b, dá 10. Então, o b é 10. Menos b dá 10. Mais ou menos. Raiz quadrada de delta a gente acabou de calcular, vale 50. Dividido por 2 vezes o a. Quem é a? A é o termo que multiplica x quadrado. Então, a está aqui. A vale 25. A vale 25. Muito bem. No numerador, eu tenho 10 mais ou menos 50. Não dá para trabalhar com menos, senão eu teria uma taxa negativa, né? Então, eu vou trabalhar só com o mais mesmo. Aliás, eu vou trabalhar com menos, a gente deixa para descartar no final. Então, primeira solução. Primeira solução é o x1. Na primeira solução, a gente trabalha com o mais. 10 mais 50 dividido por 2 vezes 25, 50. Então, isso aqui vai dar 60 sobre 50. 60 sobre 50 é 1,2. Lembrando que x era 1 mais a taxa. Então, 1 mais a taxa é 1,2. Portanto, a taxa de juros é 20%, 0,2. Tudo bem? Mais uma vez aqui. Eu não sei se ficou muito rápido. Então, vamos de novo. No numerador, a gente poderia trabalhar com mais ou menos. Tanto faz. Então, tanto faz não. São duas soluções diferentes. Na primeira solução, a gente trabalha com mais. Vai ficar 10 mais 50 dá 60. Na hora que dividir por 50, isso aqui dá 1,2. Certo? 1,2. E aí, a gente viu... Esse é o valor de x. X é 1,2. X é 1,2. A gente viu que x era 1 mais a taxa de juros, lembra? Né? A gente fez isso lá no começo do exercício. Em algum lugar lá para trás. Aqui, ó. Vamos chamar 1 mais a taxa de juros de x. Muito bem. Então, onde tem x, eu voltei a representar por 1 mais a taxa de juros. Acabamos de ver que 1 mais a taxa de juros dá 1,2. Aí eu passo esse 1 subtraindo, a taxa de juros vai dar 0,2 ou 20%. Como a linha do tempo estava em anos, isso aqui é 20% ao ano. Ao ano. Pronto, essa é a primeira solução. Na segunda solução, a gente vai usar o sinal de menos. Então, x2 vai ficar assim, ó. 10 menos 60 dividido por 50. 10 menos 50, perdão. 10 menos 50. 10 menos 50 dá 40. E 40 dividido por 50 é 0,8. Portanto... 1 mais a taxa de juros é 0,8. A taxa de juros seria de menos 0,2. Número negativo, né? Não dá para falar em taxa negativa, né? Taxa de juros negativas, então a gente descarta essa taxa aqui, que deu negativa. E a gente fica só, então, com esta primeira aqui, que deu positiva. Então, resposta... A taxa interna de retorno é de 20% ao ano. Essa é a TIR. Certo? Então, pronto. Nesse primeiro exercício, a primeira aula, a gente deu uma introdução, né, um início, um princípio do assunto, uma simples introdução. Aprendemos o que é a taxa mínima de atratividade. É a taxa mínima que o investidor quer ganhar naquele projeto. E aprendemos o que é a TIR. TIR é quanto que aquele projeto está pagando, de fato. E aí a gente compara as duas. Se a TIR der mais do que a taxa mínima de atratividade, mais do que os 10% ao ano, o investimento vale a pena. Se der menos, não vale a pena. Se der igual, é indiferente.
No caso desse projeto PI, que foi o último que a gente viu, ele pagou 20% ao ano. Como a taxa mínima de atratividade era 10, então esse projeto PI aqui ele é vantajoso, ele vale a pena do ponto de vista financeiro. Certo? Muito bem. A taxa interna de retorno ela tem vários problemas, tá? Ela tem muitas coisas que dificultam o seu uso no dia a dia. Ela tem vários poréns, várias falhas, né? Vários problemas mesmo, só que deles a gente vai tratar em outra aula. Então, fechando a aula de hoje, que é meramente introdutória, vamos lá, revisão. TMA, taxa mínima de atratividade, é a taxa mínima que o investidor quer ganhar em determinado projeto. Ela possui aspectos subjetivos e aspectos objetivos. E subjetivos. Esse subjetivo aqui, quando eu digo subjetivo, não significa arbitrário, não é um negócio largado, inventado, aleatório. É porque depende da experiência do investidor, do que ele conhece, do objetivo dele, entendeu? Depende do sujeito, mas não é algo arbitrário, assim, no sentido de escolher qualquer coisa às cegas, não é assim. Como tem aspectos subjetivos, não tem como ser calculada por meio de fórmulas matemáticas. Não tem uma fórmula pronta que me calcula TMA, não existe. Vimos que a TI é a taxa com que determinado projeto remunera o capital. Para calculá-la, basta determinar a taxa que anula o valor presente líquido. Ou seja, a taxa interna de retorno nada mais é do que a taxa que faz com que o VPL seja zero. Critérios de decisão. Critérios de decisão. Se a TI for maior do que a taxa mínima de atratividade, o projeto é viável, é vantajoso. Se a TI for menor do que a taxa mínima de atratividade, o projeto não é viável, não é vantajoso. E se a TI for igual a TMA, o projeto é indiferente, né? Tanto faz aplicar nele ou no seu parâmetro. Podemos dizer também que ele é viável, no sentido de que não é inviável, tá bom? Então é isso, encerramos por aqui esta aula. Bons estudos e até a próxima.